Você nasceu para ter dinheiro sobrando, não faltando. Está na hora de ver sua conta bancária cheia, seus boletos pagos com antecedência, sua geladeira transbordando e suas chaves abrindo a porta da casa dos seus sonhos. Chega de sonhar com viagens e começar a vivê-las. Você não foi criado para sobreviver, foi criado para prosperar, conquistar, desfrutar. Imagine poder escolher onde morar, onde jantar, para onde viajar, sem olhar o preço. Isso não é ilusão, é destino. E tudo começa com uma decisão, acreditar que você merece. Hoje, a sua mentalidade vai mudar e, junto com ela, sua realidade financeira vai explodir. Se prepare, porque esse vídeo é um divisor de águas na sua vida. Antes de continuar, quero que você declare ao universo a sua abundância. Comente aqui embaixo: eu tenho uma mente milionária. Porque tudo começa com a forma como você pensa. Se sua mente está alinhada com a riqueza, sua realidade começa a mudar. Então, escreva nos comentários: eu tenho uma mente milionária, e sinta essa verdade dentro de você. Vou deixar um coração no seu comentário como forma de apoio à sua jornada. Repita esta oração com fé e leve-a consigo aonde for. Diga-a nos ambientes que você visitar e esteja preparado para presenciar o extraordinário. O dinheiro começará a surgir de formas surpreendentes, vindo de onde você menos imagina, aparecendo em lugares inesperados enquanto você caminha. Sim, aquilo que parecia inalcançável pode se tornar realidade agora mesmo. Uma mudança será sentida assim que seu coração se abrir por completo, pois esta oração tem o poder de transformar radicalmente sua vida financeira. Isso não é apenas motivação, é transformação profunda. Você está prestes a liberar uma força interior tão intensa que o dinheiro começará a se movimentar em sua direção como o metal é atraído por um ímã. Aquilo que antes parecia trancado começará a se abrir com fluidez. Portas que pareciam seladas serão escancaradas. Caminhos de abundância que antes estavam escondidos serão revelados diante dos seus olhos. Escreva nos comentários com convicção: eu sou um ímã irresistível para o dinheiro. A riqueza chega até mim com facilidade e plenitude. Apenas escreva isso. Eu sou um ímã irresistível para o dinheiro. A riqueza chega até mim com facilidade e plenitude. Responderei com um coração para selar essa verdade em sua vida. Se você já comentou, então prepare-se, pois sua jornada de prosperidade começa agora. Imagine caminhar pela rua e, de repente, encontrar notas no chão. Visualize-se acessando sua conta bancária e descobrindo um valor inesperado. Ou então, receba uma proposta que surge exatamente na hora em que você mais precisa. Tudo isso pode começar a fazer parte da sua realidade porque a graça de Deus está prestes a envolver sua vida de maneira inédita. Essa oração não é apenas uma súplica, é um decreto espiritual. É uma ligação direta com o Criador, liberando uma nova dimensão de abundância sobre você. Onde antes havia limitação, agora haverá fartura. Onde existia dívida, passará a haver libertação. Onde morava a ansiedade, surgirá uma paz que excede o entendimento. Cada frase que você pronuncia com fé provoca movimento no mundo espiritual. O Espírito Santo começa a agir, alterando o ambiente ao seu redor. É como se os céus inteiros estivessem te ouvindo e atendendo ao seu chamado. Você está ativando seu magnetismo interior através da confiança plena em Deus. A prosperidade se inicia dentro de você e agora começará a se expandir para todas as áreas da sua vida. Tenha em mente que aquilo que você está buscando também está procurando por você. Quando você se alinha com essa certeza, o fluxo divino começa. Você se torna uma fonte de bênçãos, um atrator natural de milagres financeiros. Você entra em sintonia com a vibração da prosperidade e o universo se coloca a seu favor. Entradas de dinheiro inesperadas,
encontros predestinados, avanços profissionais, lucros que ultrapassam expectativas. Tudo isso pode começar a se manifestar a partir de agora. A riqueza se constrói primeiramente em uma dimensão invisível, quando o coração é capaz de enxergar aquilo que os olhos ainda não veem. A gratidão diária é como uma chave secreta que abre os cofres espirituais. Cada expressão sincera de agradecimento é como assinar um contrato invisível com a abundância. Não se trata apenas de manter uma atitude positiva. É declarar ao universo e a Deus que você crê mesmo sem ver, que você celebra antes de tocar. E é exatamente essa postura de confiança que ativa o sobrenatural. Poucos compreendem, mas agradecer antes de receber é um dos comportamentos espirituais mais potentes que existem. Enquanto muitos só reconhecem o milagre depois que ele se materializa, aqueles que se antecipam com gratidão já estão vivendo na promessa. Comece agora mesmo a agradecer pelas portas financeiras que ainda não se abriram, pelos negócios que ainda não foram fechados, pelos recursos que ainda não chegaram. Quando você age como se já tivesse recebido, o plano espiritual reconhece sua maturidade e a resposta vem com velocidade surpreendente. Você vai perceber a mudança em tudo ao seu redor. Enquanto outros se entregam à reclamação, você decide agradecer. Enquanto alguns se fecham no medo, você ativa sua fé através do louvor. Essa frequência é rara e, por isso, ela atrai milagres que também são raros. Aquilo que parecia distante começa a se aproximar. Convites inesperados surgem, ideias rentáveis florescem, parcerias de sucesso se apresentam. Tudo encontra quem está vibrando na sintonia certa. A gratidão é uma linguagem que transcende a lógica. Ela não depende do que você pode ver ou tocar. Quando você diz, "Obrigado, meu Deus", mesmo sem ter recebido ainda, você está trazendo o futuro para o agora. É como se você estivesse acelerando o tempo e permitindo que o céu se manifestasse já. Deus honra esse tipo de fé porque ela demonstra um espírito rendido e confiante. Não espere que tudo esteja perfeito para agradecer. Comece agora mesmo. Esse agora é a base do seu futuro próspero. Existe algo ainda mais profundo acontecendo dentro de você quando você pratica a gratidão. Sua percepção se transforma. Pequenos sinais de prosperidade passam a ser reconhecidos. Um valor que sobra, um desconto que aparece no momento certo, uma dívida renegociada com facilidade, alguém que decide abençoar sua vida com uma oferta. Nada disso é acaso. São respostas espirituais sendo liberadas porque seu coração está em sintonia com a gratidão. Quanto mais você agradece, mais sensível se torna para perceber a ação divina. O ambiente onde você vive também começa a mudar. Lugares carregados se tornam mais leves quando você entra com uma energia de louvor. Conversas se tornam construtivas. Pessoas se sentem elevadas na sua presença. A gratidão genuína emana luz, e essa luz é contagiante. O universo responde com generosidade àqueles que brilham com gratidão. O dinheiro começa a circular com mais fluidez, as ideias se tornam mais claras, as decisões financeiras geram melhores frutos. Tudo começa com uma escolha simples: agradecer. O segredo está em não limitar sua gratidão ao que você tem hoje. A verdadeira gratidão não depende do extrato bancário, do salário ou do estilo de vida atual. Ela nasce da confiança de que Deus está agindo e que algo grandioso está prestes a acontecer. Gratidão é fé em forma de ação. É declarar, eu já tenho, mesmo quando os olhos ainda não confirmam. É dizer, eu sou próspero, mesmo que ainda não tenha sido reconhecido por ninguém. Essa convicção alimenta a manifestação. Você começará a notar uma nova vibração em sua vida. Aquilo que antes te causava insegurança, agora parecerá irrelevante diante da sua certeza interior. Pessoas que duvidavam de você começarão a se perguntar qual é o seu segredo.
E tudo o que você precisará dizer é: eu aprendi a agradecer antes de ver. Essa resposta vai impactar outras pessoas. Sua vibração de gratidão vai se espalhar, criando uma corrente positiva que atrai bênçãos, recursos, abundância e alegria. Existe uma transformação profunda que acontece quando você decide treinar sua mente para ser grata em vez de reclamar. Isso fortalece sua conexão com o Criador, eleva sua vibração espiritual, faz de você um recipiente puro, pronto para receber os milagres que já estão sendo liberados no plano espiritual. Vamos reforçar sua mentalidade de prosperidade? Escreva nos comentários: o dinheiro vem para mim de formas inesperadas e infinitas, porque acreditar nisso é o primeiro passo para atrair abundância. Quanto mais você afirma, mais sua mente se programa para o sucesso. Então comente agora: o dinheiro vem para mim de formas inesperadas e infinitas. E declare sua conexão com a riqueza. Vou deixar um coração no seu comentário como forma de apoio à sua jornada. Não se trata de forçar um pensamento positivo. Trata-se de uma decisão interior de confiar que tudo está sendo orquestrado no tempo perfeito. Mesmo quando os sinais ainda não são visíveis, mesmo quando os resultados ainda não chegaram, você opta por confiar. E ao fazer isso, você honra o próprio Deus. Você declara: Senhor, confio tanto nas tuas promessas que já te agradeço pelas respostas. Sei que minha colheita está garantida. Essa fé toca o coração do Pai. Ele não ignora orações sinceras, muito menos palavras cheias de gratidão. Os céus se movem por fé, e a gratidão é a forma mais pura e prática de expressar essa fé. Não apenas em palavras, mas em atitudes, em comportamentos e em escolhas diárias. O Espírito Santo se manifesta com intensidade em lares e corações onde reina a gratidão. Ele se move com liberdade onde há louvor, mesmo em meio às batalhas. Repita esta oração com fé onde quer que você esteja, pois ela tem o poder de transformar sua vida financeira. Onde quer que você vá, leve consigo estas palavras e prepare-se para presenciar acontecimentos surpreendentes. O dinheiro começará a surgir nos lugares mais improváveis, revelando sua presença em cada canto que você passar. Aquilo que parecia impossível pode se realizar agora mesmo. No instante em que você permitir que seu coração se abra completamente, notará uma mudança profunda. Esta oração carrega uma força espiritual capaz de alterar toda a sua realidade econômica. Não se trata de exagero, e sim de uma verdadeira mudança de vida. Você está prestes a liberar uma energia tão intensa que o dinheiro será atraído para você da mesma forma que o ferro é atraído por um ímã. O que antes estava retido começará a fluir com facilidade. Portas antes trancadas irão se abrir. E caminhos antes invisíveis, repletos de prosperidade, se revelarão diante dos seus olhos. Escreva com toda a força de sua alma nos comentários a seguinte afirmação: eu sou um ímã poderoso para o dinheiro. A riqueza chega até mim com facilidade e abundância. Repita: eu sou um ímã poderoso para o dinheiro. A riqueza chega até mim com facilidade e abundância. Assim que você comentar, deixarei um coração como sinal de que você está pronto para viver esta nova fase de bênçãos infinitas. Se já declarou, prepare-se, pois sua transformação financeira começa agora. Imagine caminhar pelas ruas e encontrar dinheiro caído no chão, acessar sua conta bancária e ver um depósito inesperado, ou até mesmo receber uma proposta de negócio exatamente quando mais precisa. Tudo isso pode se tornar realidade com frequência, pois o favor divino está se aproximando de você como nunca antes. Essa não é apenas uma prece, é um decreto espiritual, uma conexão direta com Deus que libera abundância em sua direção. Onde antes existia escassez, agora haverá fartura. Onde havia dívidas, surgirá liberdade. Onde existia angústia, a paz irá habitar. Cada palavra dita com fé acende uma chama no mundo espiritual. O Espírito Santo começa a agir e mover tudo ao seu redor.
É como se os céus estivessem respondendo ao seu clamor. Você está atraindo recursos com o poder da sua fé, com sua confiança plena no Senhor, com sua entrega sincera. A prosperidade começa dentro da alma e, em breve, transbordará para o mundo visível. Lembre-se, o dinheiro que você busca também está buscando por você. Quando você se alinha com essa verdade, tudo ao seu redor começa a se reorganizar. Você se transforma em um imã de milagres financeiros, em um instrumento vivo de bênçãos. Você entra na frequência divina da abundância e o universo inteiro conspira para favorecer sua caminhada. Recebimentos inesperados, encontros marcados por Deus, promoções, ganhos fora do comum, tudo isso pode começar a se manifestar ainda hoje. A riqueza sempre nasce primeiro no invisível, quando o coração acredita mesmo sem ver. A gratidão diária é como uma senha sagrada que abre os cofres celestiais. A cada vez que você agradece sinceramente, está assinando um contrato espiritual com a prosperidade. Não é apenas ser otimista, é demonstrar ao universo e a Deus que você já crê antes de ver, que você já celebra antes mesmo de tocar. E é justamente esse tipo de confiança que movimenta o sobrenatural. Poucos compreendem que agradecer antecipadamente é uma das atitudes espirituais mais poderosas. Muitos só demonstram gratidão depois que recebem, mas aqueles que se antecipam com o coração agradecido são colocados à frente na linha das promessas. Agradeça hoje mesmo pelas portas financeiras que ainda não foram abertas, pelos contratos que ainda estão por vir, pelos recursos que ainda não caíram na sua conta. Porque quando você se comporta como quem já recebeu, o mundo espiritual reconhece sua fé amadurecida e a resposta vem com rapidez. Observe como tudo começa a se transformar quando você escolhe enxergar o bem mesmo durante a espera. Enquanto muitos murmuram, você decide louvar. Enquanto alguns se entregam ao medo, você abre sua alma para a gratidão. Essa vibração é rara e, por isso, atrai acontecimentos igualmente raros. Aquele sonho que parecia inalcançável começa a se aproximar. Oportunidades inesperadas, ideias rentáveis, alianças prósperas, tudo começa a girar em sua direção quando você sintoniza sua vibração com a abundância. A gratidão é uma linguagem espiritual. Ela não se limita ao que é lógico ou visível, ela ultrapassa o tempo e abre as portas do futuro. Quando você diz, obrigado, meu Deus, por aquilo que ainda não vejo, está trazendo o milagre do amanhã para o hoje. É como se você estivesse autorizando o céu a agir agora mesmo. E Deus honra esse tipo de fé, pois ela revela um coração que se rende e confia. Está gostando deste vídeo? Então clique no botão Valeu, que está logo aqui abaixo, e apoie nosso trabalho. A sua contribuição faz toda a diferença para que possamos continuar trazendo conteúdos de qualidade e ajudando mais pessoas a alcançarem seus objetivos financeiros. Conto com você. Não espere que tudo esteja perfeito para ser grato. Agradeça já. É nesse agora que o seu futuro começa a ser edificado. Existe um segredo ainda mais profundo. Ao se conectar com a gratidão, sua visão se transforma. Você passa a perceber pequenos sinais de abundância que antes ignorava. Um troco que sobra, um desconto inesperado, uma dívida renegociada com facilidade, alguém que decide te abençoar financeiramente. Nada disso é acaso. São respostas do céu a um coração agradecido. Quanto mais você agradece, mais atento se torna aos sinais do favor de Deus. Até mesmo os ambientes em que você pisa reagem à sua vibração. Lugares que antes pareciam pesados ficam mais leves quando você entra com palavras de louvor. Conversas mudam de tom, pessoas se inspiram apenas por estarem perto de você. A gratidão genuína irradia luz. Ela é contagiante e o universo inteiro se movimenta a favor de quem a carrega no peito. O dinheiro passa a fluir com naturalidade. As ideias surgem com clareza. Os negócios se multiplicam. E tudo isso começa com uma escolha simples: agradecer.
A grande virada está em não atrelar sua gratidão ao que você já possui. A gratidão verdadeira não depende do saldo da sua conta, do valor do seu salário ou do estilo de vida que tem neste momento. Ela brota da convicção de que Deus está no comando e que algo grandioso está se aproximando. Gratidão é fé em ação. É como proclamar: mesmo que meus olhos não enxerguem, eu já possuo. Mesmo que o mundo ainda não reconheça, eu já sou próspero. Essa certeza profunda é a centelha que ativa o poder da manifestação. Você vai perceber uma nova vibração se formando ao seu redor. Aquilo que antes te causava medo ou dúvida vai parecer pequeno diante da confiança que agora te habita. Aqueles que costumavam questionar suas escolhas vão começar a se aproximar com curiosidade, perguntando qual é o seu segredo. E sua resposta será simples, mas poderosa: eu aprendi a agradecer antes mesmo de enxergar o resultado. Essa frase será como uma semente plantada em outros corações, porque a energia da gratidão se espalha e gera um ciclo abençoado que atrai ainda mais milagres, recursos e felicidade. A verdadeira transformação acontece dentro de você, quando sua mente se acostuma a agradecer em vez de reclamar. Isso fortalece seu elo com o sagrado, eleva sua vibração e te transforma num canal pronto para receber as maravilhas que estão sendo derramadas em resposta às suas orações. Não se trata de forçar um pensamento positivo, mas sim de tomar a decisão consciente de confiar que tudo está sendo orquestrado da melhor forma, mesmo que ainda não haja sinais visíveis ou resultados concretos. Essa escolha de confiar é, na verdade, uma forma de adorar. É como declarar: Senhor, mesmo sem ver, eu já te louvo pelas respostas. Eu sei que a minha colheita está garantida. Esse tipo de fé toca o coração de Deus de maneira especial. Ele não fecha os ouvidos para uma oração sincera, muito menos para palavras carregadas de gratidão. O céu se movimenta por fé, e a gratidão é uma de suas expressões mais poderosas. Não se trata apenas de palavras ditas, mas de atitudes, de postura interior e decisões conscientes. O Espírito Santo atua com mais intensidade em lugares onde a gratidão reina. Ele se move com força nos corações que, mesmo em meio a desafios, decidem adorar. E quando essa presença divina entra em ação, tudo muda. As amarras se rompem, as distâncias se encurtam e o impossível começa a se tornar palpável. A prosperidade, então, começa a se revelar em dimensões muito mais amplas do que apenas o dinheiro. A verdadeira abundância toca não apenas o bolso, mas também o coração, as emoções, o espírito e os relacionamentos. A gratidão atrai riqueza, mas também sabedoria para lidar com ela. Atrai as pessoas certas, abre portas com propósito e instala a paz no meio da fartura. Porque não há sentido em acumular bens se o coração vive em guerra. E Deus quer te entregar as duas bênçãos: riqueza e serenidade. Ele deseja te ensinar a ser próspero com um propósito maior, a transformar cada recurso em ferramenta de luz, cura e bênção. E tudo isso começa com uma decisão: escolher agradecer antes que os olhos vejam o resultado. Talvez até hoje você nunca tenha mergulhado na profundidade que existe na prática da gratidão, mas agora que conhece esse poder, não há mais como ignorar. Torne a gratidão parte da sua rotina, da sua linguagem diária. Ao acordar, agradeça. Ao se deitar, agradeça. Reconheça as pequenas conquistas e também celebre as grandes que ainda estão a caminho. Transforme essa atitude em um hábito inquebrável. E então prepare-se, porque o céu também vai te surpreender. Se este conteúdo tocou sua alma e você sente desejo de retribuir de alguma forma, você pode clicar no botão Valeu abaixo do vídeo e contribuir com o valor que o seu coração sentir. Pode ser 2, 5, 10,
Cada oferta é recebida com gratidão e retorna para você multiplicada. Respire fundo, continue. O melhor ainda está se aproximando. A cada decisão que você toma em direção à prosperidade, uma nova luz se acende dentro de você. É como iluminar um cômodo escuro. Conforme essa luz se espalha, você passa a enxergar oportunidades que antes estavam ocultas. Sua mente se expande, sua fé se fortalece e então você entende. Prosperidade não se limita a números, é um estado de espírito. Se você está gostando do conteúdo e quer ir além, que tal se tornar membro do canal? Como membro, você terá acesso a benefícios exclusivos, conteúdos especiais e poderá se conectar ainda mais com nossa comunidade de pessoas que estão transformando suas vidas financeiras. O botão Seja Membro está logo abaixo do vídeo. Clique agora e venha fazer parte dessa jornada de crescimento e prosperidade. Quando o seu interior se harmoniza com a abundância, o mundo exterior responde imediatamente. Portas se destrancam, conexões acontecem, oportunidades aparecem como resultado direto dessa nova frequência que você passou a emitir. Existe um movimento espiritual invisível que se ativa quando você escolhe viver com ousadia e fé. É como se o céu dissesse: agora ele compreendeu. E o fluxo começa, não de forma tímida, mas com intensidade, clareza e constância. A provisão divina não tem limites. Ela é como um rio forte que jamais seca. A pergunta que permanece é: você está disposto a mergulhar profundamente ou vai apenas molhar os pés? O seu papel é crer e se mover. Fé sem ação é como uma semente trancada em uma gaveta. Tem potencial, mas nunca frutifica. Por isso, cada oração que você fizer deve vir acompanhada de uma ação, mesmo que pequena. Um gesto de fé, uma atitude alinhada com aquilo que você declarou, uma escolha que mostre que você realmente espera o melhor. O céu age quando a terra se movimenta. E quando você se abre sinceramente para receber, até mesmo o improvável pode se tornar seu aliado. Aquela pessoa que você não vê há muito tempo pode reaparecer com uma proposta capaz de mudar o seu destino. Um simples sim pode iniciar a virada da sua vida. Jamais subestime começos pequenos. Muitas riquezas se apresentam disfarçadas em situações aparentemente comuns. É necessário sensibilidade espiritual para identificar o extraordinário escondido dentro do ordinário. Existe uma sabedoria divina que nos guia até a abundância sem que precisemos correr ou nos afobar. O segredo está em caminhar com o Espírito Santo, atento aos sinais que ele envia. Às vezes, a direção será esperar. Outras vezes, será agir com rapidez. O mais importante é manter-se sensível, pois a verdadeira riqueza não está apenas no que se pode tocar, mas no que se sente dentro do espírito. Quando Deus sopra uma ideia no seu coração, é porque os recursos para realizá-la já estão disponíveis. Você começa a perceber que o favor do Senhor vai à sua frente. Uma paz acompanha cada passo certo e uma alegria interior confirma quando você está no caminho ideal. Isso é ativar o fluxo. É reconhecer que você não está só. Há um movimento espiritual sustentando cada avanço. E mesmo quando os olhos naturais enxergam apenas dificuldades, os olhos da fé já avistam a colheita. Permita-se transbordar. Ao abençoar outras pessoas, você se posiciona como um canal multiplicador. E o céu ama aqueles que multiplicam. Quanto mais você entrega, mais recebe. Não por troca, mas porque a generosidade é uma das chaves mais potentes da prosperidade. Quem dá com intenção pura jamais fica desamparado. Essa é uma lei divina e ela se cumpre com exatidão. O dinheiro sempre encontra o caminho onde há propósito. Por isso, alinhe seus projetos a algo maior que você mesmo. Torne-se resposta para a necessidade de alguém. Apoie causas que exaltem a Deus e tragam vida a outras pessoas.
Quando o dinheiro encontra esse tipo de terreno, ele se sente em casa. E como uma semente bem plantada, ele cresce, se espalha e retorna multiplicado. Chega um momento em que sua confiança em Deus se torna tão sólida que você já não se abala com as instabilidades do mundo. Sua base está firmada em promessas eternas e não em estatísticas passageiras. Você se torna firme como uma rocha. E essa firmeza atrai prosperidade como o metal é atraído por um ímã. A paz se torna seu novo estado natural. Você não vive correndo atrás do dinheiro, mas caminha lado a lado com ele. Ele passa a ser uma ferramenta em suas mãos e não um peso nos seus ombros. E o mais belo de tudo, você entende que o seu valor não está no que possui, mas no que carrega dentro de si. E quanto mais você honra o que tem por dentro, mais o mundo ao seu redor começa a reconhecer seu verdadeiro valor. Suas ideias são valorizadas, seus talentos são vistos com outros olhos e sua presença passa a transformar os lugares por onde passa. As palavras que saem da sua boca possuem uma força imensa. Elas carregam autoridade, direção e criação. E é isso que representa a verdadeira prosperidade, ser reconhecido, respeitado e realizado. Mas tudo isso não começa do lado de fora, e sim dentro do espírito. A mente é o solo onde as sementes são plantadas, e as atitudes são os frutos que florescem quando você declara com convicção que está aberto para receber as riquezas vindas de Deus. Ao afirmar isso, você não está apenas proferindo frases bonitas. Você está assumindo uma nova identidade, a identidade de alguém próspero, consciente, abundante, herdeiro das promessas eternas. Você deixa de se enxergar como uma pessoa limitada e passa a se ver como filho do rei, portador da bênção e destinatário de uma herança espiritual que muda tudo ao seu redor. A partir dessa nova visão, a oração deixa de ser um simples pedido e se transforma numa conversa íntima, carregada de propósito. Ela se torna um canal ativo de comunhão com a fonte de toda a riqueza. Você começa a perceber que não precisa mais lutar com tanta força para alcançar o que deseja, porque já pertence a você por direito. Basta crer, basta acessar, basta alinhar seu coração com o coração do Pai. Esse alinhamento traz leveza. As pressões continuam existindo, os desafios permanecem, mas agora você os encara com sabedoria e firmeza. E enquanto caminha, coisas boas começam a te encontrar sem esforço. O fluxo se ativa, a abundância circula, e você passa a ser não apenas alguém que recebe, mas também alguém que libera. E quando o céu encontra alguém disposto a se tornar esse canal, ele derrama ainda mais. Deus não limita sua entrega a quem tem visão pequena. Ele multiplica nas mãos daqueles que sabem compartilhar. Ele despeja sem medida sobre quem não tenta controlar, mas se permite fluir. É nesse compasso divino que a prosperidade verdadeira se manifesta, de forma constante, natural e crescente. Esse é o segredo que transforma destinos. Abandonar o modo de sobrevivência e assumir a postura de quem vive em abundância. Não se trata de mágica, mas de alinhamento. Não é acaso, é revelação. E uma vez que essa chave é acessada, não há como voltar ao que era antes, pois agora você sabe. O fluxo vive em você. Deus está em movimento e a abundância é inevitável. Feche os olhos por alguns instantes e perceba. Existe algo pulsando dentro de você, algo que não pode ser visto com os olhos, mas é tão real quanto o ar que você respira. Esse algo é o seu poder interior, a centelha divina plantada por Deus, carregada de promessas e possibilidades. Não é uma força externa nem distante, está dentro de você, esperando apenas um comando da fé para se ativar. No momento em que você se conecta com o céu por meio da oração, esse poder começa a vibrar. Ele não reconhece os limites impostos pela lógica humana.
porque sua essência é celestial. E à medida que você dá espaço para essa energia sagrada agir dentro de si, tudo ao seu redor começa a responder. O ambiente se transforma, as portas se abrem, as pessoas certas se aproximam e até o dinheiro, que parecia inatingível, começa a se manifestar. Esse movimento não é racional, é espiritual. É uma manifestação do reino invisível que se torna realidade diante dos seus olhos. E quando isso acontece, é impossível explicar com palavras. Só quem sente, entende. Por isso, permita que sua oração seja mais que palavras jogadas ao vento. Deixe que ela seja um decreto espiritual, uma chave que ativa o impossível. Cada frase dita com fé é como um código sendo inserido nos céus. E Deus, como um pai atento, ouve cada palavra, cada súplica sincera, cada lágrima que escorre, enquanto você escolhe crer, mesmo sem ver. Quando você declara que sua mente está programada para atrair riqueza de forma crescente e constante, você não está apenas encorajando a si mesmo, está se comunicando com o mundo espiritual, está dando um sinal claro para as circunstâncias ao seu redor, está ativando dentro de você o código da abundância. E essa declaração, por mais simples que possa parecer, tem um peso imenso, pois carrega uma verdade profunda. Não se trata de repetir frases sem sentir, trata-se de afirmar com tal convicção que cada célula do seu corpo comece a agir conforme essa nova vibração. Agora, prepare-se para o extraordinário. Vamos juntos ativar esse poder com a ferramenta mais elevada que existe, a oração. Mas antes, inspire profundamente. Esvazie sua mente das distrações. Solte o controle, ainda que por um momento, e apenas entregue. Você não precisa compreender tudo agora. Só precisa permitir que esse algo maior te envolva. Esta oração será como uma ponte entre a realidade que você vê hoje e a abundância que o céu deseja derramar sobre sua vida. Repita com fé onde quer que esteja, pois ela tem o poder de fazer o dinheiro e os recursos fluírem em sua direção. Vamos começar. Pai querido, Deus de promessas e provisão inesgotável, eu me coloco diante da tua presença com o coração escancarado e a alma em reverência, pronta para ouvir tua voz. Tu és o dono de todo o ouro e toda a prata. Eu reconheço que tudo o que sou e tudo o que possuo vem exclusivamente das tuas mãos generosas. Neste momento, entrego-me por completo, não apenas com palavras, mas com o espírito rendido diante da tua majestade. Liberta, Senhor, o poder que ainda está adormecido dentro de mim. Libera a coragem que ainda não usei. Desperta os talentos que o Senhor colocou em mim desde o ventre. Que eu tenha clareza para reconhecer as oportunidades. Que eu receba sabedoria para agir com discernimento e que minha sensibilidade espiritual esteja afinada com a tua direção. Que nada escape aos meus olhos e que nenhuma porta aberta por ti passe despercebida. Eu clamo agora, Senhor, que o teu favor me acompanhe em todos os lugares onde meus pés tocarem. Que eu encontre dinheiro, recursos, ideias rentáveis, soluções criativas e parcerias alinhadas com teu propósito. Que tua mão vá à frente, desfazendo os obstáculos e endireitando os caminhos tortuosos. Guia cada passo que eu der. Que cada movimento meu esteja em plena sintonia com a tua vontade e impulsionado por tua bênção. Remove de mim, ó Deus, qualquer pensamento de escassez, toda limitação que me impede de crescer e o medo que tenta me parar. Renova minha mente, reprograma meu interior com a tua palavra viva, que eu pense como alguém que carrega teu espírito, que eu caminhe com a postura de um filho que sabe que possui uma herança garantida no céu e ativa aqui na terra. Senhor, não permitas que eu me acomode ou aceite menos do que aquilo que preparaste para mim. Com autoridade, eu declaro que a minha vida financeira está sendo completamente restaurada pelo teu poder.
Toda dívida está sendo quitada, contratos estão sendo firmados, portas estão se abrindo e os recursos estão chegando através de meios inesperados. Para ti, nada é impossível. E mesmo quando meus olhos naturais não conseguem enxergar a saída, eu escolho confiar, pois sei que no invisível o teu mover já começou. Em nome de Jesus, eu profetizo abundância sobre cada um dos meus dias. Declaro que sou um portador de bênçãos, um condutor da tua riqueza, um agente de transformação. Onde eu estiver, a tua presença se manifestará em forma de provisão, e a abundância será visível por onde eu passar. Se eu sou o templo do teu Espírito, então a escassez não faz parte da minha identidade. A falta não combina comigo. A crise não determina quem eu sou, nem o meu destino. Fortalece as minhas mãos para o trabalho, Senhor. Amplia a minha visão nos negócios. Direciona meus pensamentos para ideias que gerem frutos reais. Concede-me estratégias celestiais para multiplicar os recursos e administrar com excelência tudo aquilo que confiares em minhas mãos. Que eu seja encontrado fiel, generoso, honesto, diligente e cheio de sabedoria e temor, pois sei que o Senhor honra aquele que caminha com integridade. Que toda semente de fé plantada hoje frutifique em grande colheita. Que meus sonhos sejam maiores que os meus medos, que a minha esperança seja mais forte que qualquer dúvida, e que a minha fé me leve para além de tudo que posso imaginar. Pai, prepara os ambientes, movimenta os céus, envia os recursos, libera os teus anjos e manifesta o teu poder em minha direção. A partir de agora, eu declaro com convicção: estou livre da escassez, livre do medo de faltar, livre da ansiedade causada pelas finanças. Eu sou abençoado, eu sou próspero, eu sou protegido, eu sou guiado. Por onde quer que eu caminhe, haverá provisão. Em cada lugar onde eu pisar, a tua mão será visível e tudo aquilo que eu tocar se multiplicará. Não por mim, mas por ti. Porque é a tua graça que me envolve, a tua bondade que me alcança e a tua fidelidade que me sustenta. Diante da tua presença, eu ativo o meu poder interior. Proclamo que estou preparado para receber, para crescer, para viver o novo e para abençoar. Que toda resistência espiritual caia por terra neste momento. Que toda limitação se desfaça. Que todo medo, vergonha ou dúvida seja quebrado agora. Eu sou luz, eu sou bênção, eu sou prosperidade em constante movimento. E tudo isso eu oro com fé verdadeira, com gratidão no coração e com total entrega. Não em meu nome, mas em nome de Jesus Cristo. Amém. Essa fonte que habita dentro de você não está longe, nem escondida. Ela apenas espera ser ativada pela sua crença. É silenciosa, mas imensamente poderosa. Vive nos seus pensamentos mais profundos, nas suas escolhas diárias, na forma como você decide enxergar cada desafio. E o detalhe que muda tudo é que essa riqueza já é sua. Não é algo que você precisa conquistar através de esforço desumano ou perseguir desesperadamente. Ela está dentro de você, esperando que você reconheça seu valor, sua identidade e seu direito como filho amado do Altíssimo. Cada vez que você se posiciona com fé, mesmo diante de cenários que parecem desfavoráveis, você está enviando um recado direto ao mundo espiritual. Eu confio em Deus, mesmo sem entender. E essa atitude move os céus. É nesse nível de rendição que o favor divino começa a se manifestar de forma que você jamais imaginou. Não por merecimento humano, mas porque você decidiu crer. Você escolheu ativar a chave. Dizer que sua mente está programada para atrair prosperidade não é apenas uma frase bonita, é uma afirmação profética. É como ajustar a frequência do seu espírito para se alinhar com a abundância divina. É um código espiritual que abre portas, remove bloqueios e atrai respostas.
A prosperidade começa no pensamento, mas se espalha para todas as áreas quando é cultivada com verdade, intencionalidade e consistência. Não é sobre repetir por repetir, é sobre declarar com compreensão, com profundidade, com fé. Quando essas palavras saem da sua boca com convicção, elas são sementes lançadas em terra fértil. E como toda boa semente, elas crescem, se fortalecem, florescem e no tempo certo geram colheitas reais. Primeiro surgem em forma de ideias, depois se manifestam em oportunidades e por fim se revelam em resultados palpáveis e abundantes. A fidelidade de continuar, mesmo nos dias em que tudo parece silencioso, é o que diferencia aqueles que apenas sonham daqueles que vivem o sonho. Existe um princípio espiritual que rege o tempo da colheita. O homem fiel será abençoado de forma acumulada. Isso significa que quanto mais você se mantém firme no caminho, ainda que pareça lento, mais profunda será a sua recompensa. Não se trata de velocidade, mas de constância. Aquele que se apressa pode até conquistar algo momentâneo, mas não sustenta. A verdadeira prosperidade exige base sólida. E enquanto você caminha com fé, o Espírito Santo atua nos bastidores, conectando situações, tocando corações, soprando ideias e organizando tudo ao seu redor para que o seu avanço seja contínuo. Ele vai adiante, limpando o caminho. Ele prepara tudo antes mesmo de você saber o que pedir. Por isso, você pode descansar. Nenhuma oração sincera se perde. Nenhum clamor é ignorado. Cada súplica se transforma em ação divina. A presença de Deus se move com você como um escudo invisível. Ela atrai tudo o que vem dele e afasta aquilo que não tem sua assinatura. Quando você compreende essa realidade, para de correr atrás do dinheiro e começa a caminhar com propósito. Você se torna magnético. As coisas boas te procuram. Não por coincidência, mas por alinhamento. Seu coração agora pulsa na frequência da prosperidade divina. Você se transforma numa antena espiritual. Onde antes havia incerteza, agora há direção. Onde havia dúvida, agora há convicção. O medo se dissolve e dá lugar à ousadia. Porque agora você não caminha sozinho. Você está sendo conduzido, inspirado e sustentado por um poder que não falha, não se atrasa e nunca abandona. E tudo isso começa com uma compreensão profunda. A oração é o gatilho, mas não qualquer oração. Uma oração feita com entrega, fé viva e rendição verdadeira. Quando você ora crendo, o céu se move. Deus não é movido pela necessidade, mas pela fé. E mesmo uma fé pequena, como a de um grão de mostarda, é suficiente para mover montanhas financeiras, abrir cofres espirituais e liberar fluxos de recursos há muito tempo represados. Então declare, afirme com autoridade, diga ao mundo, ao céu e a você mesmo: minha mente está programada para atrair riqueza de forma constante e crescente. Escreva isso, repita isso, respire essa verdade. Quando fizer isso com o coração ligado ao céu, algo extraordinário começará a acontecer. O que estava travado começará a fluir. O que estava trancado se abrirá. O que parecia inalcançável começará a se manifestar. Esse é o poder que existe dentro de você, uma conexão direta com o Criador do Universo. E Ele, com toda a sua glória, se alegra em te ver prosperar. Ele deseja te ver abundante, iluminando caminhos, sendo resposta, espalhando esperança onde há desespero. Tudo isso começa com uma escolha: ativar o poder que já está em você. Esse poder não está longe, não está oculto. Ele apenas aguarda por seu sim. Tudo o que você precisa já está vindo em sua direção. Basta crer, declarar e seguir com fé. Tudo se transforma quando você solta o controle. Em vez de tentar entender todos os passos, você simplesmente confia.
Como uma folha entregue ao vento, você permite que o Espírito te conduza. Há um tempo certo para semear, mas há também um tempo em que tudo floresce com naturalidade, porque as sementes corretas já foram plantadas. E quando você entende que não se trata de merecimento humano, mas de graça divina, algo dentro de você se renova. Um novo tipo de certeza brota, e é nesse lugar interior que o inesperado começa a acontecer. A verdade é que, enquanto você descansa, Deus está movendo peças que você nem imaginava que existiam. Pessoas estão sendo posicionadas, oportunidades estão sendo preparadas e cenários estão sendo organizados. Tudo com o único propósito de fazer sua promessa se cumprir. E não, você não precisa enxergar os bastidores para crer que algo grandioso se aproxima. É como aquele aroma suave no ar que anuncia a chegada da primavera. Mesmo antes das flores se abrirem, você apenas sente, algo bom está prestes a acontecer. Seu coração começa a pulsar com essa convicção. Nem sempre a resposta virá do local que você espera. Às vezes, ela chega disfarçada dentro de uma conversa inesperada, de uma ligação fora de hora, ou até mesmo de um encontro que parece coincidência. Mas não há coincidência para quem vive pela fé. Os sinais são sutis, mas evidentes para quem está em sintonia com a abundância. E até o silêncio passa a falar com clareza. É justamente no silêncio que Deus mais opera, porque é nele que a fé é forjada, purificada, lapidada. E quando a fé amadurece, ela já não exige provas para acreditar. Ela simplesmente sabe que já está feito. Sabe que a promessa está a caminho. Sabe que a colheita está sendo trazida pelo sopro do vento. É como caminhar por um campo e já sentir o cheiro da fartura, mesmo sem ainda ver os frutos. O espírito já percebe a abundância antes mesmo que ela se materialize em suas mãos. A ansiedade, por outro lado, é como um ladrão que tenta roubar a colheita antes do tempo. Ela arranca a paz, que é justamente o solo fértil onde os milagres germinam. Quando ela tentar se aproximar, feche a porta com louvor. Louve, mesmo sem ter um motivo aparente. Louve, porque isso muda sua vibração. Louve, porque isso ativa os céus e move os anjos. A gratidão antecipada tem um poder que desafia a lógica. Ela acelera o sobrenatural. Quando você agradece por aquilo que ainda não vê, está dizendo ao universo e a Deus: eu confio, eu já recebi, mesmo sem estar nas minhas mãos. Cada vez que você visualiza uma dívida sendo quitada, você está se aproximando da sua libertação financeira. Cada imagem mental em que você se vê prosperando é como um mapa que traça o caminho por onde a bênção vai chegar. Quanto mais esse exercício é repetido, mais seu cérebro acredita, mais seu coração se abre, mais seu espírito se alinha. Isso não é mágica, é um princípio espiritual. Aquilo em que você crê, você atrai. Aquilo que você sente, você manifesta. E se em algum momento a dúvida surgir, volte para a promessa. Relembre o que foi dito quando tudo parecia distante, mas sua fé ainda resistia. A dúvida pode até bater a porta, mas ela não deve fazer morada. Deixe que ela passe, como um vento passageiro, mas permaneça firme como uma rocha, porque aquele que promete é fiel, e ele nunca falha. As janelas do céu estão prestes a se abrir, não porque você forçou, mas porque você confiou. E quem confia não apenas espera, mas celebra antes que o milagre aconteça. Algumas bênçãos chegam como uma chuva intensa, outras como um orvalho delicado. Algumas surgem de forma repentina, outras se constroem como uma maré que vai crescendo aos poucos. Mas todas elas chegam no momento certo, com o toque do céu, do jeito exato. E quando elas finalmente se manifestarem, você vai entender por que tantas coisas demoraram. Vai perceber que a espera te amadureceu, que os nãos te protegeram e que os atrasos foram, na verdade, livramentos disfarçados.
Enquanto isso, ocupe-se em crescer. Não fique parado esperando que tudo caia do céu. Prepare-se como quem sabe que está prestes a ser chamado para subir ao palco. Aprimore suas habilidades, cuide da sua mente, proteja o seu coração. Grandes bênçãos exigem estrutura para serem sustentadas. Deus não vai te entregar algo que vá te esmagar. Ele quer te ver preparado para viver aquilo que você pediu em oração. Você não precisa correr atrás das bênçãos quando elas já estão programadas para te encontrar. E isso muda tudo. Muda sua postura, seu olhar, sua fala, até mesmo o seu sorriso. Você começa a caminhar com leveza, com a certeza de que é profundamente amado por um Pai generoso, que sabe exatamente o que fazer, como fazer e quando fazer. Preste atenção nos detalhes ao seu redor. Pequenos sinais são deixados ao longo do caminho. Um nome que se repete. Um lugar que aparece na sua mente sem explicação. Uma ideia que insiste em voltar. Tudo isso pode ser um mapa celestial, apontando a direção certa. Siga a paz. A paz é a assinatura divina em cada passo certo. Onde há paz, há propósito. E onde existe propósito, a provisão está garantida. Talvez agora você esteja atravessando um momento silencioso, quase sem movimento. Mas lembre-se, é nesse solo silencioso que os milagres começam a brotar. Deus é especialista em surpresas. Ele não precisa de cenário ideal. Ele faz caminho onde só existe deserto. Ele cria rios onde tudo parece seco. E quando ele decide agir, nem o impossível ousa resistir. Portas que pareciam eternamente trancadas serão abertas sem esforço. Contas que pareciam impossíveis de pagar serão quitadas por meios sobrenaturais. Conexões que pareciam improváveis serão ativadas. Tudo que parecia parado começará a se mover. É como se uma engrenagem invisível começasse a girar e você sentisse uma força maior te puxando. Uma força mais sábia, mais firme, mais segura do que qualquer plano que você tenha tentado por conta própria. E quando essa nova estação chegar, e ela vai chegar, lembre-se de onde tudo começou. Lembre-se da fé silenciosa, dos dias em que ninguém via, das orações feitas no sussurro, dos momentos de entrega absoluta. Lembre-se de agradecer, de compartilhar, de multiplicar. Porque a riqueza que chegar até você tem um propósito: ser canal. E quando você se torna canal, a fonte jamais seca. Este é o tempo de crer com coragem, de declarar o sobrenatural, mesmo quando tudo ao redor diz o contrário, de chamar à existência aquilo que ainda não se manifestou, de viver como quem já venceu. Porque no reino espiritual, a fé é a moeda mais poderosa que existe. E quando você a utiliza com sabedoria, o céu se movimenta ao seu favor. Agora feche os olhos e perceba, algo no ar mudou. Algo novo foi liberado, não porque você viu, mas porque você escolheu crer, porque decidiu confiar mesmo sem entender. E esse passo de fé foi a senha que destravou aquilo que já estava reservado para você. Prepare-se. A riqueza inesperada está mais próxima do que parece. As palavras que você profere são sementes lançadas no campo fértil do Espírito. Cada vez que você declara prosperidade, não está apenas falando, está semeando. E aquilo que é invisível hoje, amanhã ganha forma e força. O mundo espiritual não ignora declarações feitas com fé. Ele se reorganiza, se ajusta, conspira a favor de quem acredita e age conforme o que confessa. Quando você afirma, sou próspero, o céu escuta. Mas mais do que isso, você começa a sentir, a acreditar, a respirar essa verdade. Seu corpo reage, suas atitudes se transformam, os caminhos se abrem. Não espere sentir para afirmar, afirme até sentir. Esse é o segredo dos que vivem em abundância. Eles não falam com base no que veem, eles falam com base no que creem.
Eles não se comportam como vítimas das circunstâncias, mas como protagonistas de uma realidade que está em construção. Porque o poder da palavra não depende das condições externas, ele depende da convicção. E quando essa convicção é cultivada diariamente, ela se transforma em direção. Você começa a andar como quem já recebeu, a falar como quem já venceu, a agir como quem sabe que está vivendo um processo sagrado. Há pessoas esperando por um sinal dos céus, mas o céu já liberou tudo no momento em que te deu a voz. Toda vez que você fala, você libera códigos espirituais. É como ativar um exército invisível, pronto para te proteger, te guiar e te levar exatamente até onde a abundância te espera. A mente próspera não é apenas aquela que pensa em dinheiro, mas aquela que reconhece que tudo o que é bom, justo e verdadeiro vem de Deus. E tudo isso está acessível para aqueles que se alinham com essa verdade. E tudo começa com a palavra. Você não é refém da escassez quando decide se tornar mensageiro da abundância. Mude aquilo que sai da sua boca e mudará o que entra na sua vida. Troque murmuração por declaração. Substitua o medo por fé declarada. Comece o dia dizendo: o favor de Deus me envolve como um escudo. Hoje oportunidades me encontrarão. Nada me faltará. Esse tipo de fala constrói muralhas contra a dúvida e abre portais para o milagre. Porque quando você fala com fé, você já está criando a atmosfera daquilo que ainda está por vir. Muitos esperam ser empurrados, mas o que realmente precisam é aprender a comandar. A transformação financeira começa quando você governa o ambiente com a autoridade da sua voz. Mesmo que as contas estejam altas, declare com ousadia: minha provisão vem do alto, meu Deus é dono do ouro e da prata, e eu viverei o bastante para abençoar muitas vidas. A fé verdadeira não é cega. Ela enxerga além do que os olhos humanos conseguem ver. E mais do que isso, a fé fala. Porque fé que se cala é como uma semente que nunca foi lançada ao solo. Não cria raízes, não gera frutos. É exatamente nesse lugar de confissão consciente que nasce a mentalidade próspera. Ela não se abala com notícias negativas, nem se rende às estatísticas, muito menos se curva diante das opiniões alheias. Ela se firma na palavra de Deus. E a palavra de Deus jamais falha. Quando o Senhor declara que vai te fazer prosperar, isso não é uma promessa incerta, é uma realidade já selada no mundo espiritual. Só falta você acessar. Como? Através da fala, da crença, da gratidão antecipada. Essa é a linguagem do céu. Gratidão antes da manifestação, abundância antes do toque, vitória antes da chegada. Antes do dinheiro, vem a declaração. Antes do aumento, vem a confissão alinhada. Quem tem uma mente próspera fala de forma diferente. Não por arrogância, mas por convicção. Não por prepotência, mas por identidade. E esse novo posicionamento muda tudo. Você começa a enxergar oportunidades onde antes via limitações. Começa a perceber caminhos onde antes só havia muros. Porque a palavra tem esse poder. Ela transforma o mundo interior. E quando o interior muda, o exterior inevitavelmente se adapta. Tudo começa com a palavra, mas não termina nela. Porque a palavra cria movimento e o movimento gera resultados. Liberar palavras é como digitar senhas espirituais. Quer ter acesso à abundância? Então fale como quem já está vivendo nela. Declare: minhas mãos são abençoadas, tudo o que eu toco prospera. Onde meus pés tocam, ali é território consagrado. Isso não é loucura, isso é fé ativada. É assim que se conquista o que os olhos ainda não veem. O mundo foi criado por palavras, e a sua vida também será moldada por elas. Não use sua voz para descrever o caos. Use-a para desenhar o cenário que deseja viver. A mente próspera descreve o futuro com palavras cheias de propósito. Cada frase é uma construção.
cada afirmação é um tijolo. A casa que você está construindo com suas palavras será exatamente o lugar onde você habitará amanhã. Fale vida, fale crescimento, fale abundância, porque aquilo que você repete com fé se torna seu novo padrão. Você não foi chamado para sobreviver na escassez, mas para ser manifestação do reino de Deus na terra. Um reino onde a plenitude é norma, não exceção. Hoje você pode estar em um vale, mas sua boca pode abrir o caminho para o monte. Pode estar cercado de desafios, mas sua declaração pode levantar um exército de possibilidades. E tudo isso sem ver nada ainda, porque a fé não precisa de confirmação. Ela já é a confirmação. Quando você fala com autoridade, até o inferno silencia. Quem declara como filho do rei carrega o peso da realeza em cada palavra. A escassez se intimida diante de uma voz carregada de fé. A pobreza recua diante de quem se recusa a se calar. Não se trata de gritar, mas de declarar com firmeza. Fale com amor, fale com paixão, fale com reverência, mas fale. Porque o que você cala, o mundo não escuta. E o que o mundo não escuta, ele não manifesta. Quando você entender que suas palavras estão moldando o seu amanhã, vai passar a escolher cada frase com sabedoria. Vai pensar antes de reclamar. Vai se levantar todos os dias com a certeza de que carrega nos lábios a chave para sua libertação financeira. O poder da vida e da morte está na língua. E quem sabe usá-la com sabedoria, desfruta de seus frutos. Está escrito, está liberado, agora é com você. Declare hoje como quem planta um jardim que em breve florescerá. Regue com fé, com constância e com alegria. E quando os frutos vierem, porque eles virão, você vai se lembrar. Tudo começou com uma palavra. Não qualquer palavra, mas aquela que saiu de dentro de você, com verdade, com clareza e com coragem. Nesse momento, não haverá limites para o que Deus pode realizar através da sua vida. Dar também é uma forma de crer. Quando você compartilha, mesmo parecendo pouco, você está dizendo a Deus e ao universo: eu confio, eu creio, nada vai me faltar. Esse tipo de confiança move montanhas, abre portas onde não havia nada, atrai bênçãos que desafiam qualquer lógica humana. Há algo sobrenatural em um coração que oferta com alegria, não por status, não por reconhecimento, mas por entender que a verdadeira riqueza não está no acúmulo, mas no fluxo. Às vezes, o que você tem a oferecer não está no seu saldo bancário, mas no seu tempo, na sua atenção, num olhar compassivo, numa palavra que cura, num gesto que levanta quem caiu. Essas pequenas grandes ações têm valor incalculável. E Deus vê todas elas. Ele observa aquele que reparte, mesmo enquanto enfrenta batalhas. Porque quem compartilha no deserto está dizendo: eu confio no maná do céu. E quando essa confiança se transforma em ação, o milagre é ativado. Existe um princípio espiritual profundo por trás do ato de compartilhar. Dar quebra o ciclo do medo. Medo de faltar, medo de não ser suficiente, medo de perder. E quando o medo é vencido, a fé floresce. E onde há fé, a abundância brota. Deus não resiste a um coração generoso. Ele se move com alegria para abençoar aquele que abençoa. Como um pai que se alegra ao ver o filho amar, da mesma forma que ele ama. Tudo o que você planta retorna, e retorna multiplicado. Uma semente nunca volta igual. Ela retorna como árvore, como fruto, como sombra, como abrigo. Essa é a matemática do céu. Você entrega algo simples e ele devolve em forma de milagre. Uma palavra dita com carinho pode se transformar numa porta aberta. Um conselho dado com amor pode mudar uma vida inteira. Um simples "eu estou aqui" pode ser a resposta de oração de alguém. Enquanto você age silenciosamente, o céu trabalha por você.
Talvez você nem perceba, mas está sendo a resposta de Deus na vida de alguém. Um gesto seu pode estar alterando o destino de uma alma e, ao mesmo tempo, ativando bênçãos para o seu próprio caminho. Porque quando você se torna um canal de provisão, de encorajamento, de amor, o céu confia ainda mais em você. Deus começa a te usar em níveis mais profundos, conduzindo seus passos por rotas de mais sabedoria, mais propósito, mais prosperidade. Existem coisas que só chegam para aqueles que dão sem esperar retorno. A leveza, por exemplo. Quem compartilha com o coração limpo sente uma paz que não pode ser explicada. Não há nada mais libertador do que saber que você está colaborando com o fluxo divino, que você é parte ativa do plano de Deus para manifestar o bem aqui na Terra. E isso, meu amigo, minha amiga, não tem preço. Nenhuma moeda pode pagar. Mas essa atitude atrai riquezas, visíveis e invisíveis. E aqui está algo raro de se ouvir. Às vezes, o maior ato de generosidade é o perdão. Liberar perdão é um presente silencioso, mas extraordinariamente poderoso. É como soltar o que estava travado, abrir passagem para o novo, permitir que a vida volte a circular. E sim, isso também é prosperidade, não apenas material, mas emocional, espiritual e relacional. Porque de nada adianta ter dinheiro se o coração está acorrentado a mágoas. Deus deseja te ver leve, livre e pronto para voar mais alto. Esse voo começa quando você escolhe ser uma fonte e não apenas um recipiente. Compartilhar é alinhar-se ao céu, é sair da mentalidade de escassez e mergulhar no fluxo da abundância. E esse fluxo é generoso, expansivo e repleto de milagres inesperados. Ao doar, você ativa uma lei espiritual que opera com exatidão. O que está em Lucas, capítulo 6, versículo 38, não é apenas uma metáfora poética, é uma verdade celestial em movimento. Quando Jesus afirmou que nos seria dado em boa medida, recalcada, sacudida e transbordante, ele estava nos revelando que Deus não devolve o que foi dado do mesmo tamanho. Ele sempre devolve multiplicado. Existe uma beleza especial em quem oferta com leveza. Esse tipo de pessoa não calcula, não exige, não espera retorno. Ela simplesmente flui, acreditando que tudo o que sai de suas mãos retornará de forma ainda melhor. Essa confiança atrai portas que se abrem sozinhas, encontros que parecem preparados pelo céu, ideias lucrativas e oportunidades surpreendentes. Enquanto muitos gastam seus dias reclamando, o generoso semeia em silêncio. E essas sementes, no tempo certo, florescem em colheitas abundantes, colheitas que são visíveis. As pessoas notam e então perguntam: como você consegue? E a resposta vem, simples e cheia de fé. Porque eu compartilho, porque eu creio, porque eu entendi que nada é meu, tudo vem de Deus. E o que vem dele precisa circular, não para esvaziar, mas para expandir. Não para perder, mas para multiplicar. Quem retém tudo, vive amarrado pelo medo. Mas quem entrega vive solto na confiança do ganho. E essa liberdade gera criatividade, direção e favor. Não é necessário ter muito para começar a doar. Basta ter consciência. A consciência de que sua existência pode ser uma fonte de consolo, de esperança, de apoio real, de inspiração. Às vezes, o que alguém mais precisa é de alguém que simplesmente a enxergue. E se você fizer isso, Deus também te verá de forma especial. Porque quem cuida dos filhos chama a atenção do Pai. E o Pai recompensa com graça em dobro. Esteja atento aos sussurros do Espírito. Às vezes, ele te impulsiona com uma frase simples. Converse com aquela pessoa. Ofereça ajuda. Compartilhe isso. E quando você obedece, inicia um ciclo de milagres. Um ciclo que pode parecer pequeno no começo, como uma onda que se forma no horizonte, mas que ganha força até transformar a paisagem por completo.
E essa transformação atinge você também, porque todo canal também é molhado pela água que passa. Viver como multiplicador é uma escolha de vida, é manter os olhos sensíveis, o coração disponível e as mãos sempre abertas. É não endurecer diante da dor do outro, mesmo quando você também tem as suas próprias batalhas. É compreender que quanto mais você permite que o amor passe por você, mais ele se estabelece dentro de você. E onde há amor, há clareza, paz, direção, provisão e vida em abundância. O suficiente não só para você viver, mas para também abençoar. Então, de forma natural, você começa a perceber que está vivendo uma vida rica, não só de recursos, mas de propósito. Porque a verdadeira prosperidade não se resume ao que se possui. Ela está enraizada em quem você está se tornando. Quando você se torna alguém que reparte, que cuida, que abençoa, você se alinha com o coração de Deus. E isso sim é riqueza. Uma riqueza que o tempo não destrói, que as pragas não consomem. Uma abundância eterna que transborda para todos os lados e deixa rastros de luz por onde passa. Se deseja continuar sendo esse canal, ouça o que o Espírito está dizendo. Talvez ele esteja te conduzindo a apoiar este projeto, a semear neste conteúdo, a contribuir com aquilo que o coração mandar. Não como obrigação, mas como um passo de fé. Porque tudo aquilo que se planta com amor floresce. E quando floresce, volta mais forte, mais belo, mais surpreendente. E que assim seja com você, que chegou até aqui. Que a prosperidade divina te alcance de formas inesperadas. E que, ao compartilhar, você descubra que já era mais abençoado do que imaginava. Cada pensamento limitante que você alimenta se torna como um muro invisível entre você e a vida abundante que Deus desenhou. Não se trata apenas de desejar riqueza, trata-se de se permitir vivê-la. Existe uma diferença enorme entre querer prosperar e se sentir digno de receber o que o céu já liberou. Muitos desejam, poucos se posicionam. Por quê? Porque em algum momento acreditaram na mentira de que não são bons o bastante, espirituais o bastante, merecedores o bastante. Mas essa é uma mentira, bem contada talvez, mas ainda assim uma mentira. E ela precisa ser confrontada com a verdade que vem do alto. Quantas vezes você já se pegou duvidando que algo grandioso pudesse acontecer em sua vida? E se eu te dissesse que essa dúvida, mesmo parecendo pequena, é uma semente que pode sufocar milagres? O problema não está no que você quer, mas no que você acredita. A chave não está do lado de fora, ela está dentro. E quando você muda a crença, transforma a realidade. Deus já liberou promessas sobre a sua história. Promessas grandiosas, mas muitas vezes, sem perceber, você as rejeita por se achar indigno. O céu, porém, não trabalha com aparência, e sim com posicionamento. Você pode até estar no vale agora, mas sua mentalidade precisa estar na montanha. Quando você se liberta dessas correntes invisíveis que te impedem de avançar, tudo ao redor começa a fluir. Prosperidade não é apenas sobre dinheiro. É paz ao deitar, alegria ao acordar e recursos para viver com liberdade aquilo que você nasceu para fazer. E o que o inimigo mais tenta roubar não é seu dinheiro, é sua fé. Porque ele sabe que a fé é a ponte que liga o invisível ao visível. Se ele quebra essa ponte, você para de avançar. Mas quando você protege sua mente com as verdades eternas, nenhum ataque prevalece, nenhuma mentira permanece. Deus não escreveu sua história com capítulos de fracasso. Ele planejou vitórias, mas precisa que você creia de todo o coração. Não com palavras vazias, mas com convicção profunda. Essa convicção nasce quando, com os olhos fechados, você declara: eu me recuso a viver uma vida inferior àquela que Deus sonhou para mim. Diga isso em voz alta, como quem quebra correntes, como quem rasga véus.
Existe um poder imenso em sua voz, no seu posicionamento, na sua decisão de não aceitar uma vida limitada por mentiras. Quando você começa a agir como alguém que já venceu, o universo responde. Não porque você tem poder em si, mas porque foi criado por um Deus que honra cada passo de fé. O mundo espiritual se movimenta quando você se posiciona. O céu se abre, portas invisíveis se escancaram, e o que estava parado começa a se alinhar, não por acaso, mas por consequência. Fé verdadeira é atitude, é movimento, é escolha diária, é acima de tudo renunciar às mentiras que tentaram te ensinar que escassez é sinônimo de humildade. A humildade real é reconhecer que tudo o que você tem vem de Deus e que Ele é um Pai generoso. Recusar a prosperidade que Ele oferece é como rejeitar um presente. Honra é receber, usar bem, multiplicar e compartilhar para que o nome dele seja exaltado através dos frutos. A parábola dos talentos não foi contada à toa. O servo que escondeu seu talento foi chamado de negligente. O céu se agrada daqueles que multiplicam, que empreendem, que crescem. Você nasceu para isso. Chegou a hora de parar de se esconder atrás de desculpas. O tempo é agora. Levante a cabeça e avance. O Espírito Santo é seu conselheiro, seu guia, seu parceiro em cada etapa. Ele não te deixa só, nem por um segundo. E quando você ouve aquela voz suave dizendo, vai, eu estou contigo, saiba que é o próprio Deus soprando vida sobre seu propósito financeiro. Você não está buscando riqueza por ambição. Você está atendendo a um chamado, e esse chamado exige postura, ousadia, autoridade. Não espere a validação dos outros. A aprovação que você precisa já foi conquistada na cruz. Jesus não morreu para que você vivesse apertado, com medo ou se sentindo pequeno. Ele te salvou para uma vida plena. Ele te fez herdeiro. E um herdeiro vive como quem tem acesso aos recursos do Pai. Caminhe com segurança, fale com autoridade, sonhe sem limites. O Espírito de Deus não habita em covardes, mas em corações que ousam crer em algo maior. E é esse maior que está batendo à sua porta agora. Se você pudesse ver com os olhos da fé tudo o que já foi liberado sobre sua vida, você choraria de alegria. Existe abundância esperando por você. E ela não começa no banco. Ela começa na sua mente. Pensamentos são sementes, e aquilo que você pensa hoje será o que florescerá amanhã. Por isso, vigie cada pensamento. Repreenda cada voz que diz, não é para mim. Essas vozes não vêm de Deus. Ele te chama de filho, de amado, de vencedor. E quando ele fala, até o impossível se curva. Não tenha medo de romper com os padrões antigos. O que te trouxe até aqui não é o que vai te levar até onde Deus quer te colocar. Para alcançar o novo tempo que está diante de você, será necessário adotar uma mentalidade mais ousada, mais segura e profundamente livre. Troque o medo por confiança, substitua a incerteza por esperança e deixe de lado a vergonha para assumir a autoridade que vem de Deus. Você está edificando algo que transcende esta vida e cada passo tomado em direção ao propósito divino ativa o favor dos céus de formas inimagináveis. São nas pequenas expressões de fé que as maiores colheitas começam a germinar. Nunca se esqueça, uma vida plena se inicia com um pensamento destemido, com a decisão interior de afirmar eu consigo. E ela se sustenta com uma escolha diária. Eu vou avançar. Cada atitude corajosa te leva mais perto do plano perfeito que o céu desenhou para a sua história. Nada do que aconteceu até aqui pode impedir o seu avanço, a não ser que você se prenda ao passado. Liberte-se da culpa. Quebre as correntes dos rótulos, deixe para trás tudo aquilo que te diminuía. O Criador está muito mais interessado no seu futuro do que em qualquer erro cometido. Ele é o mestre dos recomeços e está te chamando agora para uma nova dimensão de vida.
Levante-se com firmeza. Proclame com fé, abra a boca com coragem. Quando você muda por dentro, tudo ao redor começa a se transformar. Suas palavras têm o poder de criar, seus pensamentos moldam o cenário que virá. Então escolha pintar o amanhã com cores de fé. Declare o que deseja com autoridade, caminhe com intenção, pois o tempo de viver limitado chegou ao fim. Agora é o momento de florescer, prosperar e honrar o Criador com tudo o que você é e com tudo o que ainda conquistará. Às vezes, tudo parece estagnado, como se nada estivesse se movendo. Mas é justamente nesses momentos de silêncio que o céu trabalha com mais profundidade. Deus não precisa de alarde para agir. Ele opera onde os olhos não alcançam, nos bastidores, nos detalhes que escapam à nossa compreensão. Só porque você não vê, não significa que nada esteja sendo feito. A ausência de movimento aparente não representa a ausência de ação divina. É no silêncio que os milagres são bordados com fios invisíveis e preciosos. Aquela oração feita com lágrimas, no quarto onde ninguém vê, sobe como um perfume suave diante do trono celestial. O Criador ouve cada palavra, cada suspiro, cada pensamento que você entrega com sinceridade. E é nesse vínculo íntimo que ele começa a mover as peças do invisível, abrindo portas antes trancadas, tocando corações que pareciam distantes, tornando possível aquilo que parecia impossível. Quando você solta o controle e entrega nas mãos de Deus, o peso se torna suportável. Não porque os desafios desaparecem de imediato, mas porque você passa a caminhar com a certeza de que não está só. Existe um tempo exato para o cumprimento de cada promessa. Deus nunca atrasa. Ele prepara, aperfeiçoa, lapida. Aquilo que parece ser lentidão, muitas vezes é apenas cuidado divino para que tudo chegue do jeito certo, na hora precisa. E quando o tempo chegar, será muito maior e melhor do que o que você imaginava. Mesmo que hoje você sinta que está andando em círculos, cada passo conta, mesmo aqueles que parecem desvios. O que você chama de obstáculo, o céu chama de treinamento. A cada madrugada em que você escolhe orar em vez de desistir, está pavimentando um caminho firme para o seu destino. Deus vê tudo, conhece cada entrega e recompensa cada gesto de fé. A preparação pode parecer longa, mas o que está sendo construído tem estrutura eterna. Deus não ergue fortalezas sobre terreno instável. Por isso, algumas coisas ainda não aconteceram. Ele está firmando suas raízes. Um coração maduro sabe carregar bênçãos com sabedoria. Você está sendo moldado para suportar aquilo que virá, sem perder sua essência, sem deixar de confiar, sem se esquecer de quem te levou até lá. Quando a bênção finalmente chegar, ela não irá te afastar de Deus, mas te tornará ainda mais próximo dele. Mesmo quando tudo ao redor gritar que acabou, dentro de você ainda haverá uma voz suave dizendo: confie. Essa voz é o Espírito Santo te lembrando que existe uma promessa viva. Ele te sustenta no meio das incertezas, te encoraja quando tudo parece desabar e não te trouxe até aqui para te abandonar. Cada lágrima que caiu foi uma semente de fé plantada. E no reino de Deus, nenhuma semente é ignorada. Todas elas, no tempo certo, florescem. Algumas portas não se abrem à força, mas com fé. Enquanto você mantém a confiança, Deus movimenta o sobrenatural. Não se trata de pressionar, mas de confiar. Não se trata de controlar, mas de se entregar. A sua oração já foi ouvida. O seu clamor já chegou aos céus e a resposta está a caminho. Não porque você é impecável, mas porque é profundamente amado. Deus não responde com base no merecimento humano, mas com base no propósito eterno. Se Ele escolheu te abençoar, nada poderá impedir. Pode ser que agora mesmo Ele esteja conectando pessoas, rearranjando eventos, mudando cenários, tudo para que a promessa se cumpra. Aquilo que hoje parece sem sentido vai se alinhar de maneira sobrenatural.
Você olhará para trás e compreenderá os nãos, os atrasos, os desvios. Vai perceber que tudo cooperou e dará graças inclusive pelo que não aconteceu, porque verá que o plano de Deus era infinitamente melhor. Ele não quer te entregar qualquer coisa, ele quer o melhor. Por isso, continue semeando, continue profetizando, continue crendo. Cada movimento de fé altera o mundo espiritual. Cada palavra pronunciada com convicção abre novos caminhos no invisível. Nunca subestime o poder da sua fala. A palavra tem força criativa. Quando você declara em concordância com os céus, o natural se curva diante do sobrenatural. Você já parou para pensar que a resposta que espera pode estar chegando de um jeito totalmente inesperado? Deus não está preso a fórmulas humanas. Às vezes, ele age através do improvável, do pequeno, do discreto. Pode ser por uma ligação, uma conversa, uma porta que se abre onde antes só havia muros. A questão não é como vai acontecer. A verdadeira pergunta é: você está pronto para receber? Porque quando chega, vem com força, vem com glória, vem para marcar. E quem estiver com o coração sensível vai perceber o toque divino nos mínimos detalhes. Não é tempo de parar, é hora de ir adiante. Mesmo que tudo pareça igual por fora, algo já foi transformado dentro de você. Você está mais forte, mais atento à voz do Espírito, mais consciente de quem te sustenta. E com essa nova consciência, você tomará decisões mais sábias, orará com mais profundidade, agirá com mais discernimento. Porque agora você sabe, as portas estão se abrindo. E quando Deus abre, ninguém pode fechar. Por trás de cada oração silenciosa, há um céu inteiro trabalhando a seu favor. Por trás de cada semente de fé, uma colheita já está sendo preparada. Por trás de cada espera, uma promessa está sendo sustentada. A obra que Deus começou, Ele irá completar. Não desanime. Você está no caminho certo. A resposta está mais próxima do que nunca. E quando ela chegar, virá como um vento de graça, um novo fôlego de vida, uma avalanche de bênçãos. Tudo fará sentido. A sua trajetória revelará que você não desistiu à toa. Você persistiu, acreditou, se reposicionou e escolheu confiar. A caminhada financeira que você vive agora não é um erro, é um plano em movimento. Cada escolha até aqui te trouxe até este momento. E o que virá será muito maior do que tudo que já passou. Todo o esforço que você tem dedicado e toda a fé que tem sustentado em sua caminhada são sementes espirituais de imenso poder, que já começaram a germinar no campo invisível. Mesmo que seus olhos ainda não enxerguem, Deus está agindo. Aquilo que você tem pedido em oração e carregado no coração com esperança já está em preparação pelo céu. Muitas vezes, você talvez não perceba, mas está atravessando um processo silencioso de amadurecimento interior. A colheita nem sempre se manifesta de forma imediata, mas a plantação está acontecendo a cada súplica sincera, a cada passo de coragem, a cada sonho que você ousa alimentar. A palavra do Senhor é clara ao afirmar que quem permanece orando e crendo com constância verá sim os frutos da fidelidade. Deus jamais desampara os que se mantêm firmes, e Ele conhece cada uma das suas necessidades, mesmo as que você ainda não consegue expressar. Mais do que atender aos seus pedidos, o Senhor está te moldando, te transformando em alguém mais preparado para aquilo que vem. Toda oração feita com fé, toda declaração de confiança, todo passo que você dá em direção ao propósito divino para a sua vida financeira é um investimento valioso no seu amanhã. Talvez hoje seus olhos ainda não contemplem o resultado completo, mas sua alma está semeando para o tempo oportuno. Você já compreendeu que o verdadeiro sucesso não acontece da noite para o dia. No entanto, também já percebeu que ao tomar as decisões corretas, mesmo pequenas, uma engrenagem invisível começa a se mover, organizando tudo em seu favor. O crescimento, embora por vezes imperceptível, está em andamento.
Nada do que você faz com fé passa despercebido. Quando você insiste, mesmo diante do cansaço, você está fortalecendo sua confiança. Persistir não é apenas continuar caminhando, mas seguir acreditando com intensidade, com firmeza e sem deixar espaço para a dúvida. Deus honra esse tipo de fé. Ele vê o que há em seu interior, percebe sua vontade de seguir, mesmo sem respostas imediatas. E é essa fé inabalável que desbloqueia os céus, que destranca novas oportunidades e que transforma situações impossíveis. Por isso, quando o silêncio parecer longo demais, lembre-se, o céu está agindo. Às vezes, o que parece ser demora é apenas um tempo necessário para que tudo se encaixe perfeitamente, do jeito que só Deus sabe fazer. Não é motivo para desespero, mas um chamado à confiança plena. A resposta está vindo. É por isso que a perseverança se torna uma chave espiritual. Quando você ora acreditando com convicção, mesmo sem ver resultados visíveis, você toca o coração do Criador. E Ele, que conhece o tempo exato para todas as coisas, se alegra em derramar suas bênçãos na hora certa. Você está mais próximo do que imagina. A jornada é feita de pequenos passos, e cada passo dado com fé te aproxima ainda mais do plano maravilhoso que Deus escreveu para a sua vida. O que determina o seu avanço não é a quantidade de esforço, mas sim a qualidade da fé que te sustenta. Essa fé firme, que resiste ao medo, que não se curva diante das circunstâncias, que continua acreditando mesmo quando tudo diz o contrário, que realmente move montanhas. E acredite, você já está movendo montanhas com a sua fé. O universo responde à força das suas intenções e atitudes. Deus já estabeleceu um plano de prosperidade para você, e a colheita será inevitável se você continuar plantando com fé, orando com convicção e visualizando um futuro de abundância. Pode ser que não aconteça no tempo que você espera, mas o Pai tem uma visão completa do que está por vir. Ele está coordenando todos os detalhes para que você viva uma existência plena. Nenhum gesto feito com fé é desperdiçado. Mesmo que agora você não veja o todo, está sendo cuidadosamente preparado para algo grandioso. O essencial é manter-se acreditando sem esmorecer. Não permita que os pensamentos de dúvida ou o medo do fracasso interrompam sua jornada. O que está reservado para você é maior do que qualquer barreira. Deus já alinhou os caminhos. A sua parte é manter-se firme, orando com constância e tomando atitudes sábias. Quando você cumpre sua responsabilidade com fé, o céu se encarrega do restante. Deus jamais falha. Ele nunca abandona os que nele confiam. E a vitória é garantida para os que não desistem. Cada pequeno avanço é um degrau. E o Senhor está presente em cada etapa, movendo as circunstâncias até que tudo se encaixe na vontade perfeita. O mais extraordinário de tudo é que Ele nunca se afasta. Mesmo quando você sente que está fraco, Ele permanece ao seu lado, trabalhando em silêncio a seu favor. Deus não espera que você se torne impecável. Ele espera que você permaneça fiel. Você não precisa de mais talento, nem de mais recursos. O que você precisa é de mais fé, porque a fé é o que ativa o sobrenatural. Quando você crê, o impossível se torna possível. Não desacredite do que está vindo na sua direção, porque Deus já determinou essa bênção. Não duvide da sua capacidade de prosperar, pois o Criador te formou para isso. Ele sabe exatamente o potencial que colocou dentro de você, e é Ele quem vai te conduzir à realização dos seus sonhos. Olhando para frente, talvez você perceba que ainda há muito a trilhar, mas a verdade é que o caminho já está adiantado. A trajetória rumo à abundância já foi iniciada. O mais importante agora é prosseguir com determinação, com os olhos fixos na missão que te foi confiada e com o coração alimentado pela esperança. Continue semeando com fé,
Continue orando com intenção. Continue acreditando com coragem. Sua colheita está se aproximando. E quando ela chegar, será infinitamente mais rica, mais ampla e mais surpreendente do que tudo o que você foi capaz de imaginar. Jamais se esqueça, a fé verdadeira nunca falha.